Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Podcólogas, aquele lugar para você aprender sobre saúde mental, comportamento humano. Meu nome é Karina Pirró, eu sou psicóloga, clínica e hospitalar, formada em neurociências, e hoje eu trouxe um tema que até pouco tempo atrás muita gente até se assustou. Vocês viram que o Whindersson Nunes, que vivia tendo crises de depressão importante, chegava a ser internado, não conseguia nem sair da cama. Aquela mesma pessoa que é super criativa, que estava fazendo a gente rir, que tem mais de 40 milhões de seguidores. E aí ele veio na internet dizer o quê? Que ele foi diagnosticado com altas habilidades. Mas altas habilidades faz isso mesmo? Ele colocou algumas coisas na conta da alta habilidade que eu fiquei com muita curiosidade. Eu trouxe um grande especialista aqui no tema de altas habilidades, que é o Jean Alessandro, e veio aqui tirar todas as nossas dúvidas, explorar esse tema. Enfim, seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigada por ter vindo aí. Tá em São Paulo, mas é diretamente do Sul, é isso mesmo? Isso, do Rio Grande do Sul. E por que você entrou nos temas de alta habilidade, Jean? Eu entrei porque, mais ou menos como o caso do Whindersson, eu tive uma história, uma trajetória muito marcada por solavancos e dificuldades, né? Mas eu percebia que eu tinha uma facilidade de aprender, uma criatividade muito grande. E mais ou menos em 2021 eu estava tentando encontrar o diagnóstico que eu tinha, né? Então eu estava disposto naquele ano a encontrar o que explicaria, Tem né, os meus alguma coisa. sintomas. Aí, enfim, recebi diagnóstico de autismo, recebi TDAH, recebi toque, recebi bipolaridade. Tomei todos os medicamentos para todos e nada funcionava. E aí eu estava fazendo terapia com o Fábio Perin, né, que era um terapeuta que o Wesley tinha me indicado na época. E aí o Perin falou, mas você já ouviu falar de altas habilidades? Você já pesquisou sobre isso? Você tem um raciocínio muito avançado, as coisas que você traz, enfim, tudo que você produz, mesmo estando muito mal, né? Eu tava lá super depressivo, ansioso e falava assim, eu escrevi um artigo de 40 páginas. E aí ele falou assim, mas você já pesquisou sobre esse assunto? Enfim. E aí eu fui pesquisando bem devagar sobre esse assunto. Assim, devagar por quê? Porque a minha autoestima era atacada pela vida de você se sentir muito diferente e não conseguir entender o porquê, sabe? Então, depois eu entendi que eu tinha essa condição e comecei a fazer conteúdo só sobre isso. Eu acho que eu nem escolhi isso, sabe? Eu acho que foi o público que me escolheu, porque eu tentava postar qualquer outra coisa e não funcionava. Aí, quando eu postava sobre isso, viralizava o vídeo. Eu falei, pô, as pessoas querem me ouvir falar desse tema por algum motivo, né? Então eu comecei a estudar o tema e lançar cursos, enfim, sobre o tema, né? E comecei a atender. Eu já atendia, né? Mas comecei a atender só essas pessoas, né? Nichar para essas pessoas para poder aprofundar o funcionamento clínico delas, né? E, e muitas são assim, muitas têm esse histórico de paradoxo, onde o indivíduo tem uma capacidade muito grande, um potencial muito grande, ao mesmo tempo ele não vê esse potencial como grande, os outros veem, ele não, porque ele tem uma régua muito alta, ele percebe as coisas de uma maneira muito ampla, então tudo que ele percebe vira parâmetro para ele, então ele se compara com muitas referências, né? Memória E referências grandes. referências grandes, então eu costumo dizer que assim, o indivíduo que tem essa condição, ele coabita mentalmente com os grandes pensadores, porque quando ele chega lá, ele diz: isso aqui é um pensamento interessante, e aquilo se torna uma coisa normal. Não é mais uma coisa genial. É assim, isso aqui é muito óbvio. Então ele começa a escalar nessa escada de conhecimento, né, digamos assim, e todos esses conhecimentos servem de referência para aquilo que ele está fazendo, ou que ele quer fazer, né? Então, quando você vê a fala do Whindersson ali naquele vídeo, que ele diz assim, eu fazia muitos vídeos e apagava porque não ficava bom.
achava que não ia ficar bom para o público, etc. Isso é uma coisa recorrente, né? Mas não é da condição em si, é mais daquilo que a gente não faz com esses indivíduos e aí o resultado disso. Por exemplo, você pega uma criança de 2 anos, né, 2, 3 anos ali, que está aprendendo a escrever e reconhecer letras. Quando ela chega num grupinho, ela não é bem integrada nesse grupo. A não ser que os pais vão junto com a criança, que é uma coisa que eu ensino bastante eles quando eles vêm me procurar, que eu faço uma orientação parental. E ensino eles a entrar junto dentro do mundo lúdico daquelas duas crianças e conectar elas, né? Então, olha aqui, o Joãozinho, como é que é seu nome? Pedro, Pedro, olha só, aqui tá o bonequinho, não sei o quê. Porque senão essa criança chega e começa assim, você sabe quanto é 2 mais 2? Você sabe o ABC? E as crianças ali estão em outro interesse, né? Em outro universo de interesse. E aí essa criança começa a se prostrar, ela começa a se ostracizar, né? E muito porque ela é sensível também, né? Ela tem uma sensibilidade grande emocional e a imensa maioria dos pais não faz ideia que o filho é dessa forma. Então, tem uma carga genética hereditária também, então às vezes tem um dos pais que então aquela ali é normal acontecer em casa, aquela leitura precoce ou aquela habilidade de desenho extraordinária, ou seja lá o que for, é uma coisa normal na família. Então aquilo tudo nada tem para ser feito ali, Nada preocupa, nada né? preocupa, não existe nada, mas essa criança está num sofrimento muito grande, né? Porque ela está sentindo um isolamento muito grande. Ela não consegue se conectar com as outras e aí isso vai piorando ao longo do tempo, né? Quando a criança tem aí seus 10 anos, 15 anos, ela já está muitas vezes se ela tem uma personalidade que não é mais combativa, ela já está muito anulada, já está muito quietinha, muito escondida. Lendo o livro dela no canto Isso. da escola, né? Mulheres, principalmente, né? As meninas. Então, eu já atendi vários casais de pais, né? Que vieram com um filho. Olha, meu filho é assim, 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 assim. E a minha filha tem tal idade e tal. E aí eu começo a perguntar da filha. Tá, mas a sua filha faz o quê? Ah, minha filha faz uns desenhos assim, incríveis, desse jeito, desse jeito. E o que mais ela faz? Ah, ela aprendeu a andar com essa idade, não sei o quê. Eu, caramba, mas essa filha também tem traços fortes. Só que a filha nunca diz, ah, eu sou inteligente, eu sou criativa, olha aqui o meu desenho. Não, ela prefere sempre se esconder, né? Então, lembro de um relato de uma mãe que falou assim, a fulaninha, ela desenha extraordinariamente bem, mas na escola ela faz um desenho muito simplório, porque ela percebe que as outras crianças olham para o desenho dela e se sentem incomodadas. Então ela faz um desenho ali que é para ela não ser muito destacada. Já os meninos não têm muito isso, eles têm um fatorzinho de personalidade mais combativo, né, não ficam tão ligados nisso. São mais interessados nas coisas do que nas pessoas, né? Então eles fazem o desenho e saem mostrando. Então é muito mais frequente você, por exemplo, a minha clínica vem muito mais homens do que mulheres, né? E tem Então, diferença estatística? não Não? tem. Aí que tá, é uma questão puramente cultural e de comportamento psicológico. Por exemplo, aquele indivíduo que tem um fator de amabilidade mais baixo no Big Five, Uhum. ele não sofre tanto. Aquele indivíduo que tem um fator de amabilidade mais alto, ele sofre mais com esse isolamento, com essa sensação de angústia e tudo mais. A mulher tem muito mais mascaramento do que o homem. Então, são questões assim do ambiente não estar preparado para esses indivíduos, né? Isso, né? Isso não é só aqui. Ontem eu estava lendo um artigo sobre o processo de seleção para os programas de superdotados em alguma cidade lá americana. E eles estavam falando que 6 em cada 10 crianças são perdidas nessa triagem. Por quê? Como é que funciona lá?
tem uma primeira etapa que se chama nomeação. A nomeação é quando um professor, ou os pais, ou a criança, ou os colegas apontam e falam: tal indivíduo pode ser altas habilidades. Passando dessa fase de nomeação, esses que foram nomeados vão para uma triagem, vão para um teste mais psicométrico, né? Aí fazem pontuações de QI ou de atenção, etc. E aí o que acontece? Eles viram que essa etapa de nomeação mais atrapalha do que ajuda, porque o conceito de superdotado que os professores têm faz com que eles selecionem 2 em cada 10, que realmente são. Então, eles pegam aqueles que são excepcionalmente bons em alguma coisa. Por exemplo, tem indivíduos que têm características mais globais em muitas coisas. Eles sabem fazer bem muitas coisas. E tem indivíduos que têm uma hiperespecialização. Então, esses são mais vistos, né? E principalmente se for mais na área matemática, lógico-matemática, essa coisa assim. Então, esses mais criativos, mais pro lado da arte, eles não são muito vistos como superdotados. Eles são vistos como... é uma criança criativa, enfim. Não se associa que a criatividade é um traço da superdotação, mas é. Então, o que acontece? Os professores têm um conceito muito errado. Você já perde nessa primeira triagem, né? Já perde ali e não tem mais volta. Porque aquele indivíduo que não foi nomeado não pode fazer o teste e aí se perdeu. E aí o que acontece? Muitas das coisas que esse indivíduo passa e sofre, ele começa a tentar explicar jogando a culpa nele. Então, por que eu estou isolado? Deve ser algum problema comigo. Por que ninguém gosta de mim? Eu devo ter um problema. Por que as crianças não interagem comigo? Eu devo ter um problema. E quando não é, por exemplo, as crianças que perseguem aquele indivíduo, né? Porque ele o sabe tudo, o sabichão, Ou queridinho da senta perto dele no dia professora. da prova, né? Queridinho da professora, puxa saco da professora, enfim. Então, tem muito relato disso, assim. Muitas pessoas traumatizadas porque elas Até o queriam... CDF, né? Mas de um jeito negativo, Isso, né? de um jeito negativo. Você sabe que a Mensa, que fala, né? O Instituto, tinha o costume, pelo menos em Brasília, que eu fiquei sabendo pelo meu marido, de fazer uma triagem em todos. Sim. Era um costume deles para descobrir já o QI e já chamar para alguma coisa específica, né? Sim. Então, ele passou por essa triagem. Uhum. Ou seja, muito bom, porque é para todo mundo, Sim, né? seria interessante. Mas é um processo... É caro, É um né? processo caro, demorado e bem oneroso, de muito trabalho, né? Envolve o profissional ali 100%. Certamente. E precisaria de um país interessado em ter grandes estudiosos segurando aqui, que não é o caso, né? Que nossos A China faz, né? A China exatamente, faz com IA, tiaras de IA e coisas do tipo. Então, eles sabem exatamente o que o indivíduo está aprendendo e o que não está, e quando não está, e setorizam essas crianças, né, para onde elas vão performar melhor. Aí você vê inteligentíssimo, né? Por que tá do jeito que tá, né? Exatamente. Agora, por que existe essa associação com uma alta sensibilidade? Tem uma explicação para isso? Tem. Tem vários estudos de neuroimagem que, quando você pega a média dos testes, né, psicométricos, você sai ali com um score, né? 130, 140, etc. Então, tem vários estudos onde eles pegam esse score e põem o indivíduo numa máquina para ver o cérebro. E aí, em 2007, um grupo de pesquisadores, mas mais precisamente o Heyer e o Jung, eles coletaram os 37 estudos que eram mais importantes, assim, fizeram uma reunião disso e tentaram entender qual eram as diferenças anatômicas no cérebro. Uhum. Então, eles viram lá a maior conexão entre hemisférios, maior corpo caloso, as áreas de sensibilidade dos sentidos, todas elas têm mais responsividade. Então, a pessoa sente mais o cheiro
incomoda mais a luz, né? O barulho, por exemplo. Por exemplo, é muito fácil você confundir uma criança, a gente chama de superexcitabilidades ou sobreexcitabilidades, né? Que são essas sensibilidades muito intensas, né? Intelectual, psicomotora, emocional, sensorial. A gente confunde, por exemplo, muito a, a, a sensorial. Você pode confundir com uma criança que tem um transtorno de processamento, né? Um TPS. Sim. Só que qual que é a diferença? No TPS, a criança não consegue organizar o estímulo, né? Ela não consegue organizar dar significado e tal. É E o uma questão super... do processamento. E a questão da superdotação é mais assim, eu preciso de um abafador, porque aquilo tá me incomodando, então gera estresse, gera raiva, aquele barulho incomoda, aquela luz incomoda, aquela etiqueta incomoda. Então, são sensibilidades que vêm de todo esse tecido genético, né? A pele, por exemplo, né? Vem lá dos genes lá, os mesmos genes que formam outras partes do corpo, vem a pele e aí a criança tem, né, sensibilidade na pele, dermatites, coisa do tipo. Infecção na garganta, infecção no ouvido, mais sensível. Então, eu costumo pensar que é um sistema nervoso central mais sensível, mais responsivo ao ambiente. E isso pode ser bom ou ruim, porque se você pega uma criança assim, põe num ambiente legal, interessante, ela vai assimilar tudo, ela vai aprender tudo, ela vai dominar tudo e vai querer o próximo nível. Vai querer estar sempre aprendendo, sempre aprendendo. E ensinando, e também eles têm uma coisa de assim, não basta só aprender, eles querem ajudar os outros. Então, se eles estão com um conhecimento que não é útil, não tem sentido para eles aquele conhecimento. Então, É a hora que deve desligar e o pessoal confundir com TDAH, não? Será? É isso? exatamente, desliga. A professora tá lá falando aquela mesma coisa que ele já pegou, já sabe aquilo 1000 vezes, já... É. Então, se ele vê que aquilo que está sendo dito, ou que é para ele memorizar, não tem sentido lógico, ele não concorda com aquilo, ou aquilo não bate com os valores pessoais deles, ou aquilo não faz, não entra na cosmovisão dele, ele se desliga completamente, né? E aí fica divagando, aí fica num daydreaming, assim, até às vezes muito patológico, né? De ficar, por exemplo, fazendo isso enquanto dirige, coisa do tipo. A diferença daí do TDAH é que quando você orienta esse indivíduo, vai fazendo coisas ali, ele vai aprendendo como que é que ele se distrai, quais momentos, e aí você vê que não é uma coisa muito contextual, situacional, e não uma coisa neurobiológica que está sempre ali, né? Mas é muito confundido, TDAH. Agora, quando você vai explicando, também raspa ali, né? No autismo, né? Sim, Porque a gente pega no autismo também essas hipersensibilidades exatamente. sensoriais, todas que você É, falou. exatamente. Então, Existe alguma associação entre autismo e alta habilidade? Alguma coisa em relação ao espectro? ah, eu considero que é a mesma coisa. Eu considero que é assim. Vamos pegar ali as faixas de QI, né? De 100 até 120, você tem um certo comportamento. De 120 até 140, você tem um certo outro comportamento. Por exemplo, tem uma pesquisadora que chama Miraca Gross, que estudou superdotados profundos, e ela falava que eles tinham muita dificuldade de socializar. E ela falava que a faixa ideal social seria QI 130 até 145. Depois dos 145, ela apontava muita dificuldade desses indivíduos Social. socializarem. Então você pergunta, às vezes, no consultório, né? Você socializa bem? A pessoa diz não. Aí as pessoas já começam a pensar no autismo. Mas, assim, a inteligência eu enxergo isso como um espectro, né? Então você está em algum lugar. O que acontece? É um grande debate essa coisa. Porque alguns pesquisadores precisam pesquisar a condição, as sociedades de alto QI precisam definir um número. Então, definiram 130 aqui, definiram 120 lá, definiram 145 ali.
Outro Em países diferentes, o QI, a Em pontuação é em diferente? pesquisas diferentes. Às vezes você vê pesquisas falando que superdotado é 120 mais. Às vezes você vê pesquisas que diz que superdotado é 145 mais. Uau. Aí tem a sociedade Mensa, por exemplo, 130. Então, o que que acontece? Na minha visão, é assim, é como se fosse um degradê e alguém vai lá e crava um pininho e diz, o É meu aqui. negócio é aqui. O meu estudo, eu vou partir daqui. Porque para fazer o estudo, ele tem que dizer qual é a diferença entre esse indivíduo e o típico. Né? Se ele vai estudar um superdotado, ele vai ter que dizer qual é a diferença do típico para... Então, ele vai ter que dizer, é uma faixa de inteligência X ou uma característica X de personalidade, por exemplo. Então, ele tem que definir. E nessa definição, muitas vezes acabam confundindo essa definição conceitual do construto para a pesquisa com a condição, né, em si. Porque a condição é genética. Então, é genética, tem um fator hereditário ali importante também, mas pode vir de 2 pais que não têm a condição, pode vir de 2 pais que têm, é bem E complexo, são também, vários se genes. vem da mãe ou do pai, a probabilidade é a mesma. Também não tem diferença Não se é da tem. mãe. Não sei É por que porque que alguém falou em são algum lugar que a inteligência tinha mais a ver com a tem vida. essa questão. Mas é muito complexo. Por exemplo, eu tenho um gene chamado gene do guerreiro preocupado, é o nome do gene, né? É Esse gene Mauá. o gene do guerreiro tem o preocupado e tem o outro lá que eu não lembro. E aí, o que que esse gene faz? Quando eu tô sem estresse agudo, ele me pressupõe uma memória de trabalho muito maior e uma memória maior e uma capacidade de processamento maior. Quando eu tô sob estresse agudo, ele me emburrece, digamos assim. Eu fico... Então, isso acontece frequentemente comigo. Por exemplo, tô dirigindo, aí a Dani fala alguma coisa comigo e o Miguel fala também ao mesmo tempo. Pronto. Aquilo já dá um curto-circuito em mim. Se eu tô numa via atravessando e tendo que prestar atenção ali, e eles falam aqui, aquilo, se o meu estresse sobe meio rápido, eu tenho que para tudo, eu tenho que dar uma respirada e me voltar e me recompor por conta desse gene. Então, o que que tem? Tem um potencial ali de causar uma capacidade grande. Mas também esse mesmo gene, numa outra situação, tem uma expressão contrária, que é uma expressão de minar sua inteligência, te deixar extremamente emocional. Seria muita informação dar um tilt ali, Isso, né? exato. Então, tem várias coisas assim, nesse sentido. Ainda é sobre anatomia, de ter essa maior conexão, né, do corpo caloso, né? E essa hipersensibilidade sensorial, existe alguma coisa relacionada a hipocampo e amígdala? Sim, tem, É, tem, é maior o tem, hipocampo? tem estudos correlacionando o tamanho do hipocampo, né? A conexão com o córtex pré-frontal e também a comunicação bidirecional entre o sistema límbico e o córtex pré-frontal, que é a mais robusta. É mais robusta? Então, eu tento explicar como se fosse um brócolis, né? O brócolis, aquelas coisinhas verdinhas aqui, é o córtex, e aquela coisa que é aquela raiz de baixo, que é a substância branca, nesses indivíduos ela é maior. Então, são inervações que conectam áreas do cérebro, né? O cérebro tem hubs de conexões maiores entre as áreas. Então, o cerebelo conversa mais com o parietal conversa mais com o lobo frontal, né? Então, tem uma interconexão entre os hemisférios. E aí, por isso, por conta dessa questão aí do sistema límbico, que muita gente acha que a superdotação tem a ver com propensão a transtornos psiquiátricos ou trauma, por exemplo, sabe? Mas é um pouco complexo, não é muito assim, não. Você tem que botar vários elementos. Por exemplo, a superdotação, um pai muito rígido e uma mãe meio ausente. Aí sim, a gente tem um fator de risco importantíssimo. E uma escola que não dá estímulo. Pronto, você vai ter um indivíduo que certamente vai ter alguma questão psiquiátrica quando for adulto. Depressão, ansiedade, alguma coisa assim.
Assim, deixa eu ver se eu entendo. Esse cérebro, ele pode ter vantagens ou desafios, porque ele é hiperconectado, ele parece que tem muito mais, então, se a gente fala de sensibilidade, deve ser tanto a questão de neurotransmissores como de receptores, É, tá lá tudo pronto para aquilo funcionar muito sim, melhor, né? Ao invés de ser um fiozinho, vamos dizer assim, daqueles de tomada, a gente está dizendo daquele fio de rua é, que é robusto. E que a hora que explode, explode mesmo também, né? O uhum, choque é grande. Então, isso geneticamente seria uma predisposição para ter esse cérebro dessa forma, uhum, e depende do que essa criança vai viver, assim isso, como tudo na vida, das características. Essa hiperconexão pode levar para um lugar ruim, que seriam os quadros psiquiátricos. exato, Porque, por exemplo, se você tem um indivíduo que ficou por anos meio embotado dentro de si mesmo, assim, o que que acontece? Por exemplo, muitos indivíduos com TDAH, eles não conseguem executar um negócio, mas quando você conversa, você vê o nível de inteligência abstrata do indivíduo. Você joga palavras para ele, joga, né, quebra-cabeça, joga, e ele vai matando, assim. Só que quando ele vai executar alguma coisa, ele não consegue executar. Então, tem pessoas que ficam muito tempo sem expressar essa inteligência, sem expressar esse potencial. O que que acontece quando você não expressa? Você não dá substrato para você mesma se enxergar, né, como você é, e aí construir um ego mais saudável, digamos assim. Então, a maioria dos indivíduos que vêm para terapia comigo, por exemplo, eles têm uma fragilidade egóica gigantesca. Eles vão para um lado aqui, que é, ou eles hipercompensam, sendo assim, compulsivos por trabalho e por validação externa e reconhecimento externo, então não conseguem nunca descansar até eles ficarem recebendo elogio, 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 e passando níveis, infinitamente, né? Porque parece que tem uma falha egóica, assim, uma falha narcísica de eu tenho que, para ser bom, eu tenho que ser assim, ó, o superstar, né? O melhor de Uhum. todos. Enfim, ou uma perfeição, sabe? Para eu fazer bem esse negócio aqui, eu tenho que fazer tudo, todos os detalhes, não pode passar nada. Eu não posso errar, uma coisa assim. Ou, pro outro lado, que é, eu me cancelo, eu não faço nada, eu não tento, eu não me desafio. Porque eu me colocar à prova de um erro, eu vou ter que me ver com aquele ego que não está bem formado Eu não e na minha. aguento, né, Eu não errar. aguento. Então, o mesmo processo que ocorre num trauma gigantesco que deixa a pessoa com um funcionamento mais narcísico, mesma coisa. Só que ali é de um grau menor, só que esse grau menor de trauma pode fazer com que esse indivíduo desenvolva um funcionamento pós-traumático, mesmo assim. Tem uma dissertação de uma pessoa falando exatamente isso, a relação da superdotação com trauma complexo, né? O TEPT-C. E aí ela fala assim, nesse estudo, ela vai discorrendo sobre isso. O quanto os profissionais, eles não estão aptos a olhar sintomas de TEPT-C em superdotados. E na minha clínica isso é assim, é o dia a dia, sabe? Você olha, é muito difícil a pessoa não ter, né? Até porque os que Você vêm fala fazer pra terapia. gente um pouquinho o que seriam esses sintomas? É o transtorno de estresse pós-trauma complexo, é Isso, isso? é onde o indivíduo fica, assim, vários, vários anos ou vários meses, assim, dentro de uma situação traumática. Então, por exemplo, você não tem necessariamente aqueles flashbacks que tem no TEPT clássico. Você não tem necessariamente os sonhos com as coisas que aconteceram, mas você tem a pessoa em hiperalerta, hipervigio sempre. Você tem essa pessoa com o ego fragilizado, e aí um superego monstruoso que manda todo, né, assim, uma Hiperexigência. hiperexigência, hiperfeccionismo e coisas do tipo. E você tem essa pessoa buscando compensações em comida, em sexo, em pornografia, em coisas desse tipo, Hum. para conseguir baixar, né, o sistema nervoso, porque ela tá sempre com o sistema Em simpático alerta. ativado, sempre, sempre, sempre. Então,
eu pego meus pacientes e a maioria deles eu falo assim, ó, eu quero que você compre um relógio que marca o estresse e a ansiedade, o sono e tal. Aí eles compram. Quase todos, quando eles me mandam, tá aqueles gráficos de estresse lá em cima. E aí eu pergunto pra eles quando eles vêm, né? Você tá estressado, tá ansioso? Eles falam que não. Por que que eles falam que não? Porque eles perderam a referência do que não é estar estressado. E como tem cognição de sobra, digamos assim, então numa sala de aula que você tem que aprender o que que é 2 mais 2 e você já sabe muito mais coisa, você pode estar ali, conseguir fazer as coisas que tem que fazer naquele ambiente ali, mesmo estando em hipervigilância, por exemplo. Então eles dão Já estou conta, acostumado com é, aquele jeitão de ser. eles dão conta do mundo, entre aspas, mesmo doentes. Então, hoje mesmo eu estava conversando com um e eu falei, ó, você vai ter que usar alguma ou neuromodulação, alguma tática de neuromodulação, né, o TMS, o TDCS, alguma coisa assim, ou terapia farmacológica, porque o seu hardware tá muito, né, tá muito assim, disfuncional. Hiperfuncionante. A gente não vai conseguir na terapia. É a mesma coisa um outro paciente que ele veio com uma tontura que ele tinha há 5 anos. E ele estava tratando achando que era uma tontura perceptual, aquela do vestibular e tudo mais. Aí quando ele começou a descrever, eu achei muito estranho, porque ele começou a descrever o sintoma. É, quando eu tô em lugares abertos e tudo mais. Eu começou a me lembrar muito a agorafobia. Aí eu comecei a perguntar se ele já tinha tido pânico e tal. Ele tinha tido pânico, tanto que ele tinha um medicamento para pânico em casa. Aí ele tinha as fitas dele treinando a reabilitação vestibular e ele cambaleava quando ele andava no meio da garagem. Porque, segundo ele, na cabeça dele, ele perdia as referências de onde está ele e onde está o ambiente, né? Só que eu tinha olhado aquilo e tinha lido a ansiedade, assim. Eu lia com ansiedade. Eu falei pra ele, tenta tomar o remédio, vamos ver o que vai acontecer e tal. Depois ele me mandou o vídeo ele andando, perfeitamente assim. Ele falou assim, não acredito nisso, tomei o remédio e era isso mesmo. De alguma forma, o sistema límbico dele ativava de uma forma tão intensa que dava um espasmo muscular e tal. Ele perdia equilíbrio e tinha a sensação de que ia cair. E era ansiedade. E era ansiedade. E ele não sabia, né? Ele não achava que estava ansioso. Mas para pensar, se você tá com um sintoma desse tipo, né? De atravessar um lugar e dar uma coisa tão forte que você não consegue se deambular direito, então significa que o seu sistema de alarme está muito super ativado. E ele nem percebia. Ou não dormir, por exemplo. A maioria, assim, nossa, insônia, insônia, insônia. Aí você fala, tá, mas e como é que é isso? Não, sempre foi assim, é normal, tá. Eu durmo 4 horas, durmo 5 horas e não fico cansado. Não fica cansado porque você está sempre estressado e ansioso. Mas se você pôr um relógio desse que mede a bateria corporal, você vai ver que está sempre lá embaixo. O indivíduo dorme, sobe para 30 e desce para 0. Sobe para 30, desce para 0. Aí quando você regula o sono dele, regula todas as outras questões, vai e sobe até o 100. Aí ele fala, nossa, eu nunca tinha vivido dessa forma. Realmente, ele vai perdendo as referências, assim. E quando você vai falando dos sintomas, é muito compreensível de se você não entrevistar muito bem essa pessoa, com uma cabeça hiperfuncionante, os pensamentos a mil, uma ansiedade alta, dorme pouco, para você cair numa bipolaridade, ele tá numa hipomania ou uma Exato. mania, é bem, né? Exatamente. Muitos vêm com o histórico de já ter tomado os estabilizadores de humor. E o problema é, essa sensibilidade nervosa, ela responde aos medicamentos. Então, costuma acontecer demais, assim, o psiquiatra falar, tem que tomar 50 mg, não sei o quê. E o indivíduo fala, eu tomo 10 escondido porque 10 me derruba. E o psiquiatra fala que eu tenho que tomar 100. Não, deve dar uma letargia que o cara não tá acostumado, né? Eu já peguei paciente falando, eu gosto do meu pensamento rápido, é assim que eu me reconheço.
Então, eles perdem uma referência de eu também, né? Mas também tem a questão de uma sensibilidade muito grande ao medicamento. Muito, muito grande. Ah, bom, né? Se eles são hipersensíveis É, a tudo, é. é bem... Agora, como que uma pessoa pode... Porque, né, estamos no Brasil, acesso a um neuropsicólogo e uma avaliação não é tão fácil, é caro, não é para Uhum, todo mundo. O que que você podia dizer de alguns sintomas, né, ou características, nem sei se a gente chama de sintoma, porque não é doença, né? Ou sim. característica que as pessoas podem reconhecer, talvez desde pequeno, Uhum, e levantem um alerta. tá. Bom, vamos começar desde pequeno, então, indo para eu conseguir lembrar das características de forma cronológica. Geralmente são bebês que já nascem prestando muita atenção nas coisas. Então, as mães que conseguem lembrar do parto costumam dizer que eles nasceram com o olho aberto, olhando as coisas e parecendo que estavam pensando sobre aquilo. Tipo, por exemplo, eu olho essa luz, aí eu olho aquela outra. Parece que eu tô vendo que são as mesmas coisas. Então você consegue olhar o bebezinho e você consegue pensar assim, ele está pensando alguma coisa. E de fato, eles estão pensando mesmo, Já está fazendo correlações, já estão né? fazendo correlações. Já estão enxergando muito bem e tudo mais. Então eles nascem assim, eles nascem com a capacidade maior de prestar atenção em coisas e uma inquietação muito maior. Então, assim, é um bebê que não gosta de ficar no bercinho lá, né? Pli, pli, pli. Não. Ele gosta de ficar aqui, ó, olhando tudo no colo, brincadeira o tempo todo. Então, é bem Interessante. desafiador para as É. mães. Então, são mais agitados, assim, né? São mais, mais energéticos, né? E muitos têm problema de sono também. Muitos acordam muito durante a noite. Assim, vai seguindo esse problema até muito, 4 anos, assim. E aí isso vai destruindo a saúde mental dos pais. Tem algumas questões genéticas que podem ter ali, por exemplo, de melatonina. A gente já sabe que a ocitocina é um pouco mais baixa nesses indivíduos. Então, eles compensam com atividades prazerosas intelectuais, né? Então, tem um pouco menos de prazer no contato social. Eu desconfio que eles têm também um pouco de dificuldade de pegar no sono, de desligar, sabe? Então, não é que o superdotado não dorme ou dorme pouco, é que ele se estimula muito fácil. Então, um ambiente que tem uma luzinha, um ambiente que tem um barulhinho, ele acorda. Ou se ele entende que tem uma brincadeira legal para fazer, ele não quer pegar no sono, ele não quer deixar os pais nanar, fazer ele dormir. Né? Então, muitos só dormem quando vão pro carro, só no carro andando ou nanando no braço, porque daí eles entendem, não tem o que fazer, não tem pra onde correr, eu vou ter que dormir. Entendi a criança É, fazendo uma nana, né? são bebês Querem viver. que querem viver e são irritados, assim, porque eles olham o negócio, eles querem pegar e a mãozinha não consegue. Então, eles andam mais cedo, falam mais cedo, eles seguram a cabeça mais cedo, eles ficam sentadinhos mais cedo. E aí eles começam a resmungar muito, porque eles querem pegar as coisinhas e que eles enxergam e eles não conseguem fazer isso. E aí, o que acontece? Muitas mães começam a... as mães veem que eles têm facilidade em números, símbolos e coisa, e começam a ensinar. E aí, essa criança, ela fica sem uma coisa que é muito importante, que é, assim, esse contato com coisas sensoriais que baixa esse estresse, sabe? Então, vem muitas mães, as mães pedem o que fazer, Gia, e tal. Ele fica muito estressado. Eu falo, ele fica estressado por isso, porque ele passa o dia todo. Imagina se você passasse o dia todo tentando fazer coisas e não conseguisse. Imagina você naquele dia que a internet fica sempre caindo. Você tenta fazer algum negócio, não salvou. Tentei fazer um negócio, a internet caiu. É assim que esses bebês se sentem durante o dia inteiro. Então você tem que pôr coisas para eles brincarem que eles consigam começar e terminar. Né? Põe ali uma massinha, uma areia, uma colorida, eles brincam com aquilo e tal. Porque eles olham uma coisa que é de 3 anos. Quando eles têm eles querem fazer. E querem fazer mesmo, sabe? Querem ir lá fazer aquilo e tentam fazer. E se não conseguem, choram. É um negócio assim. Aí as mães acham que é birra, que a criança... enfim, o pai acha que tem que dar mais limites. Mas não é. A criança entende
ela vai muito além, ela dá um Eu passo maior do que a entendi que perna. tem que pôr essa bolinha aqui, mas eu ainda não tenho psicomotricidade Exato. para fazer e aquilo é super frustrante, por exemplo, É, né? isso aí. Aí, o que acontece? Vão crescendo mais. Quando você tem uma criança que lê, ou aprende a escrever ou ler por volta dos 2 a 4 anos, meio que, assim, sozinha. Não é sozinha, mas assim, você não fica lá todo dia e de repente a criança lá rabisca uma letra ou aquele ali o negócio, ela lê assim. Isso é muito frequente esse relato assim. Do nada ele foi lá e leu o negócio. Como é que você leu? Então eles vão pegando, assim, vão pegando no YouTube um videozinho onde tem o A e fala A, I, E, O, U. Pronto, eles já decoraram A, I, O, U. Aí tem outro vídeo que fala casa, C, A, S, A. Aí a mãe acha assim que ele não aprendeu, que ele surgiu ali, de repente ele acordou hoje e sabe ler. Não, ele pegou de vários lugares que você nem viu, mas ele estava pegando. E aí, uma superdotação profunda, por exemplo, de 2 a 4 anos a criança já vai saber ler e escrever. Que é uma coisa que normalmente vai ser Com 6, 6, 7 anos. 7. Aí uma superdotação mais moderada, com 5 anos, por aí a criança já tá fazendo, né, os seus desenhos e se escrevendo e tal, e lendo. E aí depois eles começam a gostar muito de fazer as próprias brincadeiras. Eles gostam muito de brincadeiras criativas, eles se preocupam com tudo, com as coisas do mundo, se preocupam com o sofrimento do colega, se preocupam com o sofrimento dos pais. Então, os pais nunca podem demonstrar tudo o que está acontecendo em casa, porque eles captam absolutamente tudo que está acontecendo, as conversas, né? Então, quando os pais estão discutindo, uma criança de 3 anos entende tudo o que está acontecendo. E ela começa a fazer barulho, a bagunçar, e chamar atenção, porque ela entende que eles estão brigando, só que ela não quer, e ela não sabe o que fazer, aí ela começa a fazer bagunça para chamar atenção. E aí tem assim, quando eles começam a desenvolver um certo senso do que é certo e o que é errado, aquilo ali é muito 8 ou 80, sabe? Então, são pessoas que têm, Lei, né? É muito têm, mais têm valores metódicos, é, talvez, né? Na forma de julgamento. exatamente, assim. Então, se a coisa não faz sentido, eu não quero fazer. É muito difícil obrigar a criança a fazer. Assim, até assim, ó. Você tem que escovar o dente. Mas por quê? Ficam argumentando com a mãe. Por quê? Não sei o que, não sei o que, você não escova. Uma paciente uma vez falou assim, você acredita, já? Meu filho foi na minha mãe, pediu pra minha mãe comprar o presente. Eu perguntei, por que você fez isso? De 6 anos. Ele falou, ué, porque na hierarquia, a sua mãe manda em você. Então eu fui pedir pra sua mãe, já que eu sabia que você não ia me dar. Olha o raciocínio, né? Muito bom. Então, ele entendeu. Bom, a hierarquia é mães mandam mais. Então eu vou na mãe da mãe da mãe. Tá certo. Então eu vou lá. E eles fazem raciocínios lógicos meio que de forma natural também. Então, esses silogismos que a gente aprende a fazer, né? Eles nascem sabendo fazer isso aí. Eles raciocinam de forma dedutiva já é uma natureza da cabeça fazer aquilo. Então, eles podem surgir com algum conhecimento que você não ensinou. Eles podem entender algum tema muito fácil, sem muita instrução formal. Ou entender alguma ideia muito complexa, filosófica, muito cedo. Explorar essas ideias. Então, são crianças que dão certos desafios para os pais, né? Eu vou morrer, você vai morrer. Quando você morrer, eu vou estar vivo ainda. Eu vou ficar muito triste. Aí começa a chorar. Aí a mãe não sabe o que fazer. E aí a criança começa a falar, tá, o que é o nada? Mãe, como é que funciona um buraco negro? Sim, e a criança tem que esvaziar matar essa fome, né, digamos assim. Então, eles têm muita criatividade, eles gostam de fazer as coisas de um Mas também é jeito... bem complexo, né? É legal essa criatividade ao mesmo tempo em que são perguntas, alguns adultos nem fazem, mas são doloridas, né? São questões É, até existenciais, de questões muito pequeno, existenciais né? que, para adultos, são Já difíceis é de responder. difícil, né? Exatamente. Então, eu costumo dizer que
se o indivíduo que tem essa condição não tem uma cosmovisão fechada e coerente, ele sofre muito. O que seria isso? Por exemplo, se ele diz assim, estamos aqui no meio de uma bola azul, no meio do nada e nada tem sentido. Se ele pensar isso, ele vai estar sofrendo. Ele vai ter que encontrar um sentido e na amarração dele, seja com uma crença espiritual, seja lá o que for, tem que ter uma amarração. As coisas têm que fazer sentido e tudo se encaixar. Porque se falta uma peça, aquilo dá uma agonia na pessoa. E aí, por exemplo, se for um adolescente, ele vai pesquisar para tentar fechar aquele bloco. Como a gente vê o caso do Elon Musk, né? Até o símbolo da IA dele é um buraco negro, né? Tipo, entenda o universo. Porque ele dizia, o mundo não faz sentido. Aí tá, o que eu vou fazer então? Vou buscar a resposta fora do mundo, né? Vou pra galáxia, talvez lá eu encontre algum sentido. Então, é nesse nível, assim. Tem que ter sentido, senão eu não consigo fazer. E aí tem muita persistência quando quer fazer aquela coisa, muita persistência. Quando a coisa não faz sentido, desliga a motivação na hora. Desliga na hora a motivação, aí não quer fazer, aí não adianta. Eu tô dando risada porque eu sou casada com alta habilidade, né? É muito bonitinho de ver as características, assim. Não põe num papo com alguém que não vai acrescentar. Exato. Ele já foi para outro mundo, já vai jogar xadrez no celular dele. Exato. E parece mal educado, né? Muitas pessoas acham. Eu sei que ele faz um exercício importante para se manter presente e ser educado, mas foi um aprendizado. Sim. Porque exato. senão ele quer ir lá assistir o vídeo dele. Eu entro na sala, eu brinco muito, né, com ele, assim, que eu entro na sala, a tela, que todo mundo estaria assistindo um filme e tal, tá cheio de fórmulas, porque ele tá assistindo alguma coisa sobre o buraco negro, ele quer entender. Você fala, meu Deus, que tela que é essa que você tá assistindo, né? É muito então, profundo o negócio. As pessoas não entendem e julgam, né? Julgam de arrogante, julgam a pessoa, enfim... E a pessoa não quer ser... Aí é um ponto interessantíssimo, sabe o que é? Agora as pessoas estão falando assim, porque depois que a gente começou a trabalhar esse tema, vários influenciadores na internet começou a aparecer, na mídia também e tudo mais. Então, o Brasil é um dos países que tem mais gente falando publicamente sobre esse tema e tendo, assim, massivas visualizações no YouTube, Instagram e tudo mais. Então... as pessoas começaram a falar, tá na moda, todo mundo quer ser superdotado. Na verdade, não é. A pessoa que tem traços extremamente narcisistas, ela quer se achar muito inteligente. E às vezes ela é. Aí essa pessoa é bem perigosa. Mas quando a pessoa tem... Quanto mais alta a inteligência que ela tem, mais ela assim, eu quero ficar lá vendo as minhas coisinhas. Eu não quero, sabe? Eu não quero palco, eu não quero... Eles não querem, eles querem só fazer as coisinhas que eles gostam, eles querem ficar lendo o livrinho que eles gostam. O palco tem mais cara do narcisista mesmo, Exato. né? Que ele precisa mostrar o teste exato, dele, né? Exato. E aí o que ele fala? Ele fala assim, gente, mas eu só falei o negócio porque era óbvio. E eu não consigo falar o negócio sendo que é óbvio. Ou eles se angustiam, por exemplo, ele tá numa reunião, aí ele senta na reunião, a pessoa fala... Começamos a reunião. Aí ele pensa, pronto, a reunião vai vir pra cá e vai chegar aqui. Meu Deus, como é que eu vou aguentar isso? 3 horas. Aí, às vezes, ele fala alguma coisa e as pessoas, nossa, que estúpido. Mas, realmente, ele já entendeu para onde vai a reunião, ele já caçou aqueles padrões, ele já viu reuniões daquele tipo, ele sabe o que vai acontecer. Não porque ele prevê o futuro, mas porque ele detecta padrões, associa. Sim, sim. E aí... Aliás, a previsão de futuro tem a ver com isso, com o aprendizado, né? Exato, E aí a pessoa diz assim, nossa, como você é arrogante. Se você sabe tudo. Não, ele só quer... Assim, se for uma criança, pensa que é uma criança. Ele só quer brincar também. É isso. Né? Só quero brincar também, não é que eu quero chegar aqui e fazer a melhor... Né? Tá todo mundo tirando foto. Aí eu venho e tiro uma foto no enquadramento Fibonacci, aí todo mundo veio aqui só pra... Não, é que eu também quero brincar. Só que esse é o meu jeito de brincar. Eu pesquisei já como é o enquadramento de foto e tem os terços, a regra dos terços, a profundidade, não sei o quê. E aí tem que tirar assim, que daí fica bonito. Então ele só tá querendo brincar junto, do jeito dele, Sim. né? Mas as pessoas encaram mal. Existe também...
interesses específicos, assim como tem... o hiperfoco, né? Interesses específicos. Uhum. É comum? Sim, é mais comum quando você tem, assim, um autismo com superdotação ou um fenótipo ampliado com a superdotação, é muito mais comum. Porque os superdotados têm interesses específicos que aprofundam e são sazonais. Então, assim, eu acho que o propósito da coisa é mais ou menos o seguinte. Vou tentar explicar o que eu acho na relação com o espectro autista e na relação do superdotado sem. No espectro autista tem pouca responsividade de dopamina, assim, na interação social. Então, eu compenso estudando alguma coisa que eu gosto. E aquilo me dá segurança. E aquele cérebro, ele tem uma dificuldade de se reorganizar completamente né, quando você, assim... eu estava marcado para vir fazer o podcast, mas de repente você me liga e fala que não tem. Tá, tudo bem, eu vou fazer outra coisa. A pessoa que tem os traços autistas, ela... Como assim? Não, não, não. O mundo tem que ser previsível. Senão, sabe, me dá um negócio. Então, por isso, eles estudam muito algum tema e eles vão se aprofundando naquilo. E aí você vê... Por isso que tem essa associação de autismo com inteligência. Porque você vê a pessoa com autismo e superdotação, ela vai ser mega expert em alguma coisa. No xadrez ou na matemática. Vai ser um negócio assim... Porque ela estuda aquilo com afinco 8 horas por dia por décadas. O superdotado é mais o seguinte, ó. Eu acho que ele vai atrás de alguma coisa, ele não sabe o que ele está indo atrás, e ele acha naquele momento que é esse copo. Daí ele escaneia esse copo em tudo. Aí ele diz, já peguei o que eu queria desse copo, vou pro outro copo. Assim eles fazem. Então, vou assistir todos os filmes do Tarantino. Agora eu vou ler. Vou ler todos os livros do Nietzsche. Chegou no quinto, eu já entendi qual que é a do Nietzsche, não vou ler, não. Ou eu vou até o fim, agora eu quero Freud, agora eu quero Jung, agora... Então, assim, acaba quando eles dizem assim, eu não sei porquê, mas isso não faz mais sentido estudar. Daí acaba aquele interesse e eles querem fazer outra coisa. Aí tem um problema que às vezes isso impacta, tipo assim, assim, eu tava trabalhando como engenheiro e daqui a pouco agora eu quero ser youtuber. Assim, como assim? Não, mas é isso. Não tem mais interesse. Eu estou aqui. vendo sentido agora em fazer isso aqui e não aquilo. Então, são interesses que são intensos, eu diria que são intensos, profundos e mais sazonais. E na relação com o espectro autista, são mais profundos, mais perenes, né? E são intensos também, mas são mais perenes no tempo. A pessoa fica com aqueles assuntos muito mais tempo, com aqueles temas e tópicos, ou professores, ou roupa, ou comida. Ela sabe, eu quero repetir, porque eu sei que é bom, então eu gosto de repetir. E os dois têm uma atração muito grande pelo novo, só que o superdotado sem o TEA tem mais facilidade de ver o novo como uma coisa que não é tão ameaçadora, né? A pessoa com os traços autistas já tem uma parte da vida que ela tem que estar muito estruturada e o outro tem o espaço para o novo, mas não é tudo, né? Porque a rotina é muito importante, tem né? rotina. Assim. Eu sempre pensei, sempre não, sempre há muito tempo, né? Desde que eu comecei a olhar para o assunto de autismo, eu acabei esbarrando nessa proximidade com a alta habilidade e também me chamou a atenção porque na minha família, né, na família do meu marido, na verdade, tem 2 sobrinhos que são TEA, né? E aí, então, eu subi um pouquinho, assim, eu fui subindo, né, na escala. Quando sobe lá, tem o meu marido, que seria o tio, que tem alta habilidade, né? E eu acho que o meu cunhado também é alta habilidade. Eu acho que o meu sogro é alta habilidade também, né? Mas nessa família, vieram 2 TEAs. E isso eu vejo, por exemplo, né? Tô 24 anos atendendo, sabe? Na família lá do bipolar, também é comum você achar, por exemplo, alta habilidade, é comum, mas também não tem nada a ver aqui, esquizofrenia. Sim. Então, assim, eu vou percebendo
que existe quase espectro mesmo, Sim, né? exatamente. É. Que a gente separa muito didaticamente ainda nos Uhum. manuais, embora os manuais estão vindo já com essa ideia de ter muito mais essa... É. é, Eu gosto de pensar que, assim, porque às vezes é muito difícil, por exemplo, pega um superdotado que passou por traumas intensos, tipo abuso sexual ou coisa do tipo, e foi uma pessoa que não socializou direito e tal, não foi identificado, beleza. Só com esses 3 pontos aqui, você tem uma confusão de sinais entre autismo, superdotação e TDAH que é terrível. Se você não tiver um olho clínico absurdamente treinado, você não consegue identificar. Eu tive um paciente que era assim, todo mundo dizia que ele era TDAH e superdotado. Eu não enxergava o TDAH dele, eu pedi para ele fazer um EEG, aí deu lá. Eu falava, você tem TEPT, para mim você tem TEPT e superdotação. E aí deu lá o padrão compatível com as ondas do TEPT, nada compatível com, ou pelo menos 97% de chance de não ser um TDAH, né? Mas é muito difícil de olhar, porque muita coisa se sobrepõe. Sensibilidades, desatenção. No autismo, a pessoa também tem algumas questões com desatenção, se ela passa por trauma, se ela tem uma inteligência muito grande, não foi identificada, ou se ela tem hiperfoco em algum assunto, Então eu vejo como se fosse assim, a gente tenta botar as classificações e tal, mas no fundo, quando a gente está na clínica ali com aquele indivíduo, a gente está lidando muito mais com, como se fosse esses reguladores de mesa, assim. Sim, eu vejo sempre isso mesmo. Aumenta um pouquinho Isso aqui, aqui, né? Eu sempre Então, pensei assim, isso também. como se fosse o primeiro botão corresponde ao pré-frontal, o segundo botão corresponde ao hipocampo. E aí, assim, Eu você também acho que faz é. diferentes cenários e aí esses Um pouco diferentes... mais de socialização, baixa aqui, põe Exato. ali, né? Eu também. E aí você pega e diz, bom, essa assinatura aqui é o Isso. autismo. Aí abaixa um aqui, já não parece autismo mais. Cara, eu tenho a mesma visão. Que impressionante, que legal. É isso que eu penso mesmo. Daqui a pouco a gente vai ter essa coisa de... Agora, você mencionou o eletroencefalograma, né? Foi esse mesmo? Isso. EEG, né? Aham. E nisso, você está falando daquelas imagens não só elétricas, mas a imagem no computador que mostraria, por exemplo, uma onda alfa Isso. no córtex pré-frontal, que Isso mesmo. seria relacionada a TDAH? Exato, É exato. mesmo? E aí, o TEPT, o transtorno de estresse pós-trauma, nesse eletroencefalograma, ele mostra o quê? Alguma coisa de amígdala, de sistema límbico? O sistema límbico. Eu não sei direito quais são as ondas lá. Foi o profissional que laudou, né? Esse profissional, ele é especialista nisso, em diagnosticar o TDAH. É neuromodulação? Essa pessoa é formada? Não, ele é um médico neurologista, aqui de São Paulo. Que Eu não lembro o legal. nome dele. E aí ele faz o quê? Ele vai, com base em todo o histórico, toda a literatura, já se sabe quais ondas se espera em tal área do cérebro. A e aí predominância, né? Mas, por exemplo, eu confirmei um diagnóstico de autismo numa paciente com um EG também. Ela tinha muito assim, ela falava muito sem expressão, sabe? Sem expressão facial, sem expressão vocal, tal, muito, sabe, muito parado assim. E ela tinha muitos traços. E só que enfim, ela queria saber se era mesmo e tal. Eu falei, você tem algum exame, alguma coisa que você já fez, teste, qualquer coisa. Aí ela me mandou e dava para ver lá a área de Broca com a área de Wernicke de Broca com menos conexões com o pré-frontal. Eu não sei se é por como é que eles calculam essa comunicação, mas eles conseguem ver e no laudo você consegue ler ali dizendo que Mas essas isso seria áreas menos comunicação, uma menos pessoa... isso aí seria nesse caso era uma menor comunicação nas áreas de linguagem, tanto de compreensão como da fala mesmo, e o pré-frontal. Aí tava lá no laudo. Eu disse, Que caramba, que legal. interessante isso. Cara, Porque cada vez mais a gente está perto de uma coisa eu onde também acho. a gente vai sair da tentativa e erro
e a gente vai para uma coisa mais certeira, tipo o TMS, né? O sujeito tá ansioso, não consegue tomar remédio porque o remédio dá muito efeito rebote, isso aqui. Aí vai lá, põe a máquina, né, do estimulação magnética transcraniana, põe aqui no córtex pré-frontal dorsolateral direito, que a gente sabe que todo ansioso tem hiperativado, inibe, e o cara fala, nossa, saí daqui, meu Deus. Então é um negócio assim, saber, a gente sabe qual botão tá mais alto, a gente vai lá e abaixa. E no deprimido seria o oposto, né? É o oposto. Você estimularia, provavelmente. Estimula o esquerdo. Então, se a pessoa está com depressão e ansiedade, estimula esse e inibe esse. Se a pessoa está com insônia, tem a área suplementar motora. Que, assim, você sai da máquina já quase dormindo. É bem o negócio. O futuro tá aí, né? Pra gente poder enriquecer. Porque da parte genética que eu tô lendo o Comporte-se, né? Do Sapolsky. E aí a gente vê que a genética, assim, os estudos mostram que a predisposição é tá muito longe de explicar alguma coisa. Sim. Você pega estudos, estava vendo hoje um estudo, inclusive com a Mauá, e era uma coisa de você consegue predizer um comportamento em 0,02. Nada, Sim. né? Tipo, nada. É. Então vai ter que ser essa imagem Exato, cerebral tem que ser aí. alguma coisa assim. Por exemplo, meu teste genético dá lá. Você fez o quê? Tipo, genera, essas coisas? Não, eu fiz o Neurogen, que é o da Daiane Simão, que é uma amiga minha, que ela montou um painel para neurodivergentes, para caçar os genes que ela sabe que são genes responsáveis por todo esse universo da neurodivergência. Aí no meu lá tem, por exemplo, memória verbal, média. Memória verbal de longo prazo, média. Mas a minha memória verbal de longo prazo é absurda. Eu lembro de coisas que eu falei há 20 anos atrás. Aí tem lá, por exemplo, capacidade musical, média. Eu tenho facilidade de aprender qualquer instrumento. Eu pego as músicas, decoro, nunca mais esqueço. Então, se que você é olha, média, né? se você olha aquilo lá, você vai dizer assim, tá, a genética dele, tá, mas a genética interage com alguma coisa. Eu fiquei por 15 anos compondo músicas, e isso me, sabe, dava Lógico. sentido pra minha vida e não sei o quê. Então, como que o meu cérebro se modulou para essa capacidade média? Então, por exemplo, você conversa com uma pessoa que tem um QI 147, aí você espera que ela vai falar coisas geniais. Aí depois ela não falou nada genial. Aí você vai conversa com uma pessoa que no teste dela lá deu um QI 120, aí ela te impressiona, né? Então, assim, o que você faz com aquele potencial que você tem? Porque o que você faz com aqueles genes? E o que dentro de você, como que eles interagem, né? Porque tem ali um que é o potencial de inteligência, que o outro baixa a inteligência, mas é na situação X, na situação Y não. Mas se você tomar magnésio, isso melhora. Então é uma coisa muito complexa. É muito complexa, né? E o estímulo ambiental realmente o que a gente tem de mais poderoso, né? E mais uma pergunta só. Criatividade, né? Esse tema de criatividade dentro de alta habilidade, quanto mais alta habilidade, maior a criatividade ou não necessariamente? É muito frequente. Não é uma... Como é que eu vou te explicar? Não é que se você tem uma pessoa extremamente superdotada, ela vai ser necessariamente criativa. Mas é muito provável que seja. Porque existe um traço que é a baixa inibição latente, que conforme as faixas de QI vão aumentando, essa baixa inibição latente também vai aumentando a intensidade dela. O que seria isso? Se você pega, por exemplo, uma jarra, essa aqui é uma jarra, só que ela é uma jarra quadrada, né? Você mostra uma jarra assim, mas uma jarra que quase parece outra coisa. Você mostra uma jarra assim para uma pessoa que tem alta inibição latente, ou seja, as percepções dela são... Muitas percepções, muitas coisas que vêm dos canais sensoriais são inibidas e deixadas num subconsciente, assim, não vem para a consciência. Ela vai olhar e vai dizer, isso é uma jarra. Agora, se você pega isso e mostra para uma pessoa com
com baixa inibição latente, o que significa? Ela olha e fala, é uma jarra, mas parece a cabeça de um dinossauro, mas parece a cabeça de não sei o quê. Então, ela tem muitas ideias, né? Você pergunta para ela, quantas coisas você consegue fazer com um tijolo? Aí a pessoa fala, consigo fazer isso, blá, blá, blá. Fala aí as palavras que você lembra começa com a letra S. Aí, salsicha, salpicão, não sei o que, a pessoa vai. Quanto mais ela tem essa fluência, mais ela tem essa baixa inibição latente e Mais existe uma criatividade. correlação entre a baixa inibição latente e o QI. Então, assim, o QI vai aumentando e a inibição vai baixando. Ah, Né? interessante. Vai baixando porque faz sentido, né? Se a inteligência é esses substratos neurais sensíveis, então tem que baixar a sensibilidade de encarar os estímulos como irrelevantes. Então, quanto mais inteligente, mais as coisas que acontecem ao redor são relevantes. E aí Mais estímulos e mais dados eu mais consigo dados. mexer para fazer coisas novas, né? Exatamente. Então, por isso que tem esses incômodos com calor, com cheiro, porque vem mais informação, né? E essas informações são mais relevantes para aquele cérebro. Só que às vezes é ruim, porque ele não está querendo aquilo naquele momento. Então, agora eu quero assistir um filme. Mas eu não quero pensar como é que, por exemplo, eu estava vendo um filme uma vez, aí o diretor estava usando aquele ângulo de câmera assim, que a gente sabe que quando eles querem deixar você tenso, eles botam esse ângulo de câmera. Aí eu fiquei pensando, como é que será que o cara pensou nessa cena de botar esse ângulo? Porque é um ângulo lá que vai acontecer um negócio daqui a pouco. Um negócio lá, vai acontecer uma cena bem tensa. Como é que esse cara pensou nisso? Aí eu paro de ver o filme e fico pensando nisso. Como que ele tava lá? Será que ele tava escrevendo num caderno e ele pensou, essa cena eu vou virar a câmera porque a pessoa vai ficar tensa. Né? Então, essa é a baixa inibição latente. Você se prende em detalhes que são aparentemente inúteis, mas você não acha inútil, e aí você cruza isso. Então, quanto mais percepções você tem, mais você cruza e mais a pessoa é criativa. Aí, de novo, parece o TDAH, né? Meu filho, onde você tá? Volta aqui, Exato. né? Perdeu a cena do filme e tá lá pensando. Muito, muito interessante mesmo. E para finalizar, Jean, sabe o que eu tava pensando? É muito fácil a gente olhar para algumas grandes personalidades, né? Como você trouxe o Elon Musk, e a gente fala Steve Jobs, Bill Gates, né? Assim, meio que de longe a gente fala, não, esses caras aí são todos superdotados, não precisa nem fazer teste, porque, né? Sim. É muita entrega. Mas no dia a dia, dentro das empresas, dessas pessoas que não tiveram oportunidade, então, de repente, tá lá, trabalha numa fábrica, sabe? Ou trabalha em qualquer lugar, porque, enfim, era o que tinha para fazer. Como será que a gente consegue identificar? Porque você trouxe todo o desenvolvimento, várias características, né? E esse adulto que tá lá no mundo normalzão, como que será que a gente conseguiria identificar essas pessoas? Eu acho que Bom, para responder essa pergunta, vou tentar responder como que eu entrei nesse negócio. Foi através de uma fala que foi cortada do podcast do Sem Groselha, do Fermento, onde eu tinha acabado de descobrir que eu tinha, e eu tava indignado, falando, como que não é possível, que não sei o quê, agora tudo faz sentido. Eu tava indignado. E aquele corte viralizou, deu 1 milhão de visualizações. Eu lembro que tinha pouquíssimos perfis que falavam do assunto, pouquíssimos canais de YouTube. Aquilo deu uma ira nas pessoas, deu uma fúria, né, nas pessoas que têm a condição, e elas começaram a pesquisar. Aí se você olha no Google Trends, depois de julho de 2022, tem um pico nas pesquisas de altas habilidades, bem naquela época daquele corte. E esse pico continua, e foi crescendo. Que Então, bom. o que acontece? A gente tem que dar uma faísquinha, né? E provocar a pessoa de alguma forma. Então, a gente traz as características, a mãe vai olhar para o filho e vai dizer, peraí, meu Não tinha filho... pensado nisso. Né? Ou a professora vai dizer, epa, olha lá, aquele aluno lá. Ou a pessoa vai dizer assim, nossa, mas será? Muitos vão dizer, será? Eu acho que é isso. Mas não é ao mesmo tempo, porque
se eu fosse inteligente, eu não ia estar aqui nessa fábrica. E blá, 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 blá. Esse discurso todo que eles vão internalizando por conta da pressão, a perfeccionismo e tudo mais. Então, esse artigo que eu estava lendo ontem é a resposta. Tem que primeiro saber exatamente o que é a condição, para depois as pessoas conseguirem identificar. Porque, assim, tem gente que fala, você só pode falar que o indivíduo é superdotado quando você pega o laudo na mão. Eu penso, gente, mas você não consegue enxergar a inteligência das pessoas? É uma coisa nítida. Você ouve a pessoa falar, você vê o que ela fez, você vê o que ela construiu, você ouve o discurso dela, você vê o vocabulário dela. Enfim, é visível, né? E aí, só que quando você tem um conceito de inteligência, um conceito de altas habilidades, um conceito de superdotação errado na cabeça, você não vai enxergar. Então, quando eu comecei, eu percebi que a palavra superdotação não era uma palavra legal para esses indivíduos que têm essa condição. Eles vinham fazer terapia, eles falavam, me identifiquei com tudo, fiz o teste, deu que mas eu não acho que eu sou superdotado. Por conta da palavra. Essa palavra não é uma palavra boa, né? Ela dá muito a entender Einstein, né? Algum gênio, assim. O gifted tem um pouco mais de... Assim, é um pouco melhor de aceitar, né? O gifted. Gifted é, assim, dotação. Então, assim, eu ganhei um potencial, né? Ah, tá, eu consigo acreditar, aceitar que eu ganhei um potencial. Agora, eu me dizer superdotado, né? É uma palavra muito forte. Então, eu comecei, de propósito, usar o termo que não é o termo que descreve essa condição mesmo, que no Brasil teve uma questão que veio a tradução errada de lá de fora, e a gente começou a falar de altas habilidades, superdotação, e falar como se fossem a mesma coisa. Na verdade, quando a gente fala habilidade, é uma coisa construída e a superdotação é inata, é uma coisa que você nasce com. Só que percebe que as pessoas elas aceitam muito melhor quando você fala altas habilidades, porque é uma coisa que não tem tanto peso, né? E não te difere tanto dos outros, não te deixa tanto com esse estigma. Então, as crianças, por exemplo, eu imagino que é bem mais leve falar, você tem altas habilidades, você é um superdotado. Superdotado, a criança deve pensar, e agora, o que eu tenho que entregar? Meu Deus! Mas eu nem vou bem de matemática, né? Nossa, agora eu tenho que entregar, sabe? Então é isso. E os adultos, assim, pouquíssimos. Os meus pacientes, eu já atendi, sei lá, mais de 1.000, 2.000 pessoas, não sei. Eu acho que tinha uns 4 só que falavam essa palavra. Conseguiam Sabe, se apoderar, eles gostavam dessa palavra. O resto, ninguém. Os outros só falavam... Ou eles falavam essa condição, ou eles falavam altas habilidades, ou eles falavam alta inteligência, ou eles falavam alta capacidade. Eles não falavam a palavra superdotado. E aí, quando eu comecei, eu percebi... É muito peso, né? Eu percebi e comecei a falar só altas habilidades. Altas habilidades. E foi o que aconteceu, deu certo. Tanto que se você ver lá no gráfico do Google, você vai ver superdotação em vermelho, bem baixinho, e altas habilidades em azul, bem maior. Olha. Então, assim, foi uma estratégia minha que eu disse, essa comunicação vai chegar mais rápido lá na mãe que está com a criancinha na casa dela, ou lá na escola, naquela professora. E essa comunicação aqui, por mais que eu queira falar de forma técnica e ser certinho, não vai funcionar. Porque se eu quero comunicar o que é superdotação para o mundo, isso aqui não funciona. Esse aqui funciona. Ah, mas está errado tecnicamente. Sim. Vou fazer o quê? Não consigo. A questão é a informação chegar, a ajudar as pessoas a identificarem, a buscarem, de repente, se for o caso, comprovar ou não, ou pelo menos se identificar e ver o que faz com isso, né? Exato. Porque, de verdade, assim, qual a diferença que faz você ter o diagnóstico formal? No fundo, tá bom, 130, 140, 150, não vai mudar nada. É um número ali. É muito mais o reconhecimento, né? Para algumas pessoas é importante porque elas não acreditam. Sim. Elas querem ver o número. Mas muitos, eles falam, eu já entendi. Eles entendem, né? Entendi. Eu vejo essas características, você descreveu,
você me descreveu, eles falam assim, você me descreveu 100%. Eu não vejo essas características em quase mais ninguém, Então deve ser. então deve ser isso, Uhum. né? Então, Mas o Whindersson Nunes trouxe uma característica de compulsividade e impulsividade que você diria que está associada a essa alta habilidade? eu acho que no caso do Whindersson está associado ao Comorbidade. ambiente modular tudo isso, né? Então, por exemplo, quando a gente pega o TEPT e a superdotação, é exatamente isso aí. Ah, tá. É a compulsão por qualquer coisa. Então, é aquele padrão que eu falei. Você tem uma fragilidade egóica ali, uma coisa ali que aconteceu, um trauma, um abuso, alguma coisa. Você vai para um lado de autocancelamento ou você vai para um lado de hipercompensação. E essa hipercompensação é, eu vou comer, eu vou beber, eu vou trabalhar, e é muito, tudo muito, sabe? É muito, é toda hora. Porque, no fundo, esse indivíduo ele tá sempre com o sistema de alerta hiperativado, né? Então, se você vai medir o estresse dele, tá sempre mais estressado, tá sempre mais ansioso. Ele não percebe e ele não diz que ele está, mas ele está. E aí, essas compulsões servem para baixar isso momentaneamente. Então, é como se tivesse sempre aqui, ó. Sempre a reação de luta e fuga tá sempre subindo. Então, o cigarro faz isso aqui, ó. Vai baixando, vai baixando. A pornografia, o sexo, sei lá, droga. Tudo que ele falou é E vai baixando, baixando. Mas a partir do momento que você pega esse indivíduo, traz ele daqui para cá, aí ele consegue escolher as coisas. Ele vai dizer, nossa, agora eu acho que eu não quero fumar, agora eu acho que eu não quero beber, né? Então, eu já tive essa experiência com pacientes meus de fazer a terapia, de fazer neuromodulação e dizer assim, ó, meu gráfico de estresse dava lá em cima e eu tava toda hora bebendo e fumando e caçando vídeos no YouTube. Agora meu gráfico daqui, né, tá normal, meu estresse tá baixo e eu consigo pensar, agora eu quero ver tal vídeo. Aí eu vou lá e vejo. Aí eu digo, tá, agora chega, não vou ficar 3 horas no YouTube. Então, a capacidade de autocontrole, ela é muito minada pelo estresse crônico e pela ansiedade crônica. Então, eu chutaria com quase 100% de certeza que o Whindersson tem um quadro de TEPT complexo. E aí ele tem o sistema dele todo o tempo, e ele cria, ele se distrai criando, ele gosta, ele se engaja. Mas né? é uma compulsão. Mas né? é uma coisa que, assim, não é uma coisa que você controla, né? É muito mais uma... Um vício mesmo, É um né? vício, Comportamento. coisa que foi um vício. E aí, se você consegue... Você consegue fazer esse indivíduo baixar essa tensão toda, ele baixa essas compulsões todas, ele para com isso, sabe? Só que, assim, as pessoas vão lá, tá, vou dar um estabilizador de humor. Aí você ferra toda a cabeça do cara. Aí, enfim, tem várias terapias que funcionam muito bem, né? Tem várias neuromodulações que funcionam muito bem. Então, você tem que ir no lugar certo, que é o sistema nervoso desse indivíduo está superativado, ele tem gatilhos o tempo todo, porque se ele não processou o trauma, significa que o hipocampo dele não reconhece aqueles gatilhos que estão vendo ali como uma coisa que aconteceu depois do trauma, é como se tivesse de novo, né? Tipo, uma pessoa que sofreu um abuso sexual, por exemplo, quando alguém canta ela, uma mulher, por exemplo, ela tem o gatilho que é igual a quando ela sofreu, não é que é outra coisa, é como se fosse a mesma coisa, Sim. porque o hipocampo não consegue diferenciar, né? Aí quando você elabora o trauma, o hipocampo consegue dizer que aquela memória foi no passado e que esse gatilho está sendo acontecendo agora. E aí a pessoa não tem mais aquele espasmo corporal, né, de luta e fuga. Então, quando a gente estuda a neurobiologia do trauma, a gente entende esses casos. Então, caso de compulsão, caso de pensamentos obsessivos, casos de dificuldade de autocontrole, de depressões recorrentes que voltam e voltam e voltam. Eu acho que tá tudo pro lado do trauma, assim, a resposta. Pelo menos na clínica
é o que eu tenho feito, assim, tem dado muito certo. Eu foco no trauma, eu descubro qual é, eu trato com medicação, com terapia, com neuromodulação, com tudo que tem. Olho o teste genético, vou para todo lado. E sempre funciona. Até agora não teve nenhum que a gente falou assim, é aqui, vamos testar e não funcionou nada. Porque a sensibilidade desse indivíduo torna ele, num ambiente que não é propício para ele se desenvolver saudável, torna ele mais propenso a ficar traumatizado e esse trauma, ele vai ficar com mais culpa do trauma, ele vai ficar com mais consciência do que aconteceu. Então, imagina sei lá, um menino que sofreu um abuso sexual. Imagina o tamanho da consciência aumentando conforme aumenta o tamanho da inteligência dele. É mais ou menos assim, né? Então, quanto mais inteligência, mais consciência do que aconteceu. Então, não é só a inteligência é um fator de risco ou não para o TEPT. Não é só isso. Depende para que você está usando a sua inteligência, né? Exatamente. Então, a inteligência, olhando para o trauma, é péssima. Péssima. Agora, a inteligência, junto com o terapeuta, para ressignificar o trauma, é muito mais rápido do que com a inteligência baixa. Com certeza. Então, é um negócio que é mais complexo do que dizem, assim, né? Mas os estudos você vê sempre assim. Fator de risco, fator de proteção. Uma coisa muito binária, uma coisa muito, sabe? E aí não se resolve nunca. Mas é isso. Eu acho que a maioria deles precisam olhar para a infância, pelo menos, assim, com um cuidado muito interessante, porque eu tive pacientes com sinais pós-traumáticos de cenas que aconteceram na escola relativamente simples, assim, tipo, fulana jogou a bola para fora e daí todo o time perdeu e a escola perdeu o campeonato. Aí a pessoa ficou traumatizada com uma questão de perfeccionismo intensa, assim, por décadas. Lógico, porque a memória, até legal ter memória, poxa, que barato, né? Você lembra muito mais das datas e dos presidentes que iam cair na prova. Mas esquecer coisas é muito curativo também, né? E a gente está falando se eles têm uma capacidade, vocês, né? Têm uma capacidade de memória aumentada, é pro bem e pro mal, né? Então, e a gente fala de uma infância onde o córtex pré-frontal ainda não está formado para ter um bom entendimento. Você está dizendo de um aprendizado, uma memória antiga que era para ter esquecido e essa criança traz como um trauma, né? Exatamente. Eles falam, a maioria deles fala assim, eu vi o seu vídeo falando sobre memória, eu lembro de quando eu tinha 1 ano e meio. Tá vendo? E aí? É bom lembrar de quando eu tinha 1 ano e meio? Cara, 1 ano e meio chora absurdamente porque você tirou uma bola e parece super traumático, mas daqui 3 anos ele nem lembra. Mas pro superdotado, se ele lembrar, isso é um problema. Ele lembra. E ele lembra que, por exemplo, uma cena traumática para uma paciente minha. Ela chegou e viu a mãe chorando. Só isso. Por quê? Porque naquele momento, a mãe não podia chorar. Porque aquele momento era o momento onde o pai tinha ido embora, e foi o momento em que ela ia contar. Então, assim, não era para essa mãe ter chorado nesse momento. Então, foi um trauma. Aí você diz, não, mas para ter um estresse pós-traumático tem que ser, né, um perigo abuso. de morte, um abuso sexual. Não necessariamente. O significado importa muito mais do que o fato, né? Então, aquele significado foi forte, assim, foi assim, ó, meu Deus, eu preciso ser muito forte. Olha o que eu preciso aguentar. Foi esse o significado, então isso foi traumático, né? Ou um outro paciente meu que falou assim, muito, muito interessante esse relato, ele falou assim, eu prometi para os meus irmãos que a gente ia brincar. Aí a gente foi brincar. E eles falaram, mas a mãe vai ficar brava. E eu prometi, dei a minha palavra para eles que ela não ia brigar com a gente. A gente foi, brincou, a gente se embarrou todo, e quando a gente chegou em casa, todo mundo apanhou. E quando ele contou isso, ele começou a chorar. Sabe? É uma cena tão pequena, mas assim, aquilo tem um significado para ele,
tão forte que o que ele fez? Ele se formou, ele entrou no não sei o quê, ele fez várias coisas lá, só que quando a vida dele estava um pouco mais estruturada, ele olhou para todos os irmãos e acertou a vida de todos. Nossa Tipo, botar você Senhora. na faculdade, você não sei o quê, você arrumar emprego. Por quê? Porque eu me sinto em dívida com vocês. Porque eu falei que vocês não iam apanhar, e vocês apanharam. Ele tinha 5 anos, e ele carregou isso Que como... incrível. É um negócio assim, É. muito impressionante. Cada um sabe o tamanho do que foi a dor, não dá pra julgar, né? Uhum. É isso. Jean, delícia conversar com você. Muito Foi um obrigada. prazer. Assim, esclareceu pra caramba. A gente conseguiu abordar vários temas. Que você tenha muito sucesso para suas falas chegarem em muitas pessoas que certamente podem se reconhecer, né, nessas características. E se você puder, você pode até olhar naquela câmera e falar onde as pessoas podem te encontrar. Certo. Então, eu tenho o meu Instagram, galessandrob. Aí, no link do Instagram tem um monte de coisa, né? Tem a minha newsletter, tem meu YouTube, tem conteúdo no Spotify. Tem um curso, que é um curso para você entender o que é a condição, entender como ela funciona, seja numa criança ou num adulto. A nossa pós-graduação também está lá. YouTube também, tem algum conteúdo no YouTube, no meu canal, né? Também é Jean Alessandro. Também, G. Alessandro. B? Também é B? Não, acho que no YouTube é G. Alessandro só. Só que no YouTube tem muito podcast que eu fui, então se você pesquisar G. Alessandro, vai aparecer Alta habilidade. vai aparecer aí muita coisa, porque eu fui em muitos podcasts, aí tem muitos cortes. E no TikTok também eu posto os vídeos, mas é o mesmo vídeo do Instagram. Sim. Então, depende se a pessoa consome no um ou no outro, né? E é isso. São esses lugares aí. Vou que deixar você aqui pode... embaixo também, na descrição. Eu vou deixar aqui com você que a Better You, que é a empresa que está sempre aqui conosco, pede para presentear vocês convidadas. Você está recebendo aí um produto deles, que foi o primeiro produto, que é o Better Go. Depois você dá uma olhada na composição, mas ele é bem interessante, porque tem anti-inflamatório, antioxidante, tem cúrcuma. É bem legal, assim, do ponto de vista cognitivo, o que ele pode fazer. Eu uso diariamente, eu gosto muito, tem vitaminas também. Então, eu queria agradecer aqui a Better You por estar nossos parceiros. E você que ficou até aqui, aprendeu muito sobre alta habilidade. É muito importante que você deixe aqui a sua curtida, que você siga o canal e para que esse conteúdo chegue em mais pessoas. Como eu disse, não é só aquele menino que tem cara de gênio, né? Porque esse às vezes é muito fácil de identificar. O Jean falou pra gente, esse é um grande problema. Existem muito mais pessoas aí que podem estar até sofrendo com essas características e não foram em nenhum momento, não sei se a palavra é diagnosticada, né? Identificadas, acho que seria melhor, e que estão aí nas fábricas, nas empresas, e que certamente que se tiverem acesso a esse conteúdo podem se entender mais, como foi o caso do Whindersson Nunes, que eu particularmente adoro. E se você quiser deixar alguma pergunta aqui embaixo, deixa que depois eu passo para o Jean. Se ficou alguma dúvida, eu vou atrás dele. Tá bom, Jean? Te procuro se tiver. Gente, muito obrigada e até o próximo.